A fé é a invasão do Senhor eterno a essa vida tão finita e incapaz e imperfeita, mas é a presença do perfeito naquilo que é imperfeito, transformando nossa maneira de enxergar tudo que está ao nosso redor. E todas as nossas decisões e sentimentos e ações e reações diante do mundo partem do Evangelho de Cristo. A obra de Deus e o reino de Deus, ele vem caminhando ao longo desses séculos, margeado, sucumbido, com tudo isso aqui. Teve Idade Média, teve igreja no poder ao lado do imperador, teve reforma, tem muita coisa, mas a verdade é que aqueles que de verdade são de Cristo sempre enfrentaram oposição. Sempre. O que eu e você faríamos se viessem aqui dizendo: pode fechar e parar tudo, não pode mais ter reuniões, não pode mais ter religião? O que você faria? Eu sei. Você diria do seu candidato que ele vai evitar que isso aconteça. Isso não é solução, isso dura só 4 anos e não serve para a Índia, não serve para o Iraque, não serve para os países que têm perseguição a cristãos, muçulmanos, não serve. Então, essa solução sua aí não é solução divina. Isso é um escapismo da sua subserviência política. Não tem coisa mais fácil da política do que se juntar para a religião para formar um grande exército de militância cega que baixa a cabeça pela fé. Pelo menos aqui você pode pensar e fazer como você quiser. Como você quiser, desde que você não substitua o seu Messias por nenhum outro, qualquer que seja. Verde, amarelo, vermelho, azul, qualquer que seja, nenhum deles. Nenhum deles. Porque na história do reino de Deus, do seu povo, nós sempre vimos um Deus que livra a gente com anjos, que alimenta a gente com a viagem de irmãos que socorrem uns aos outros, com o reino da graça, do amor e da justiça que reina entre nós e dentro de nós. O reino de Deus não vai se transformar num sistema socioeconômico para governar pessoas, não. Ele nos governa de dentro para fora, ele muda nossa mente, nosso coração. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Saulo, de Barnabé, da Maria, do Estevão, do Tiago, do Pedro? O que nós faríamos? A quem nós buscaríamos? A um Herodes? Quem seria o nosso socorro? Por que eu estou dizendo isso? E com isso eu vou encerrar. Na antiguidade, e mesmo nesses dias, a ideia de religião não era como a ideia que nós temos hoje. Eu tenho aqui a minha vida, eu trabalho aqui, moro ali, naquele bairro eu estudo, e no domingo vou naquela igreja, naquela religião, porque ali eu cumpro a minha tarefa religiosa. Isso é a ideia que nós temos hoje. Na antiguidade, e mesmo nos dias de Jesus, não havia essa separação. Aliás, a palavra religião nem era usada. Isso veio depois. A verdade é que tudo se explicava religiosamente. Então, se tinha plantação ou não tinha plantação, era problema dos deuses, era um erro, o sacrifício que não foi feito. Se vinha sol, se vinha chuva, se tinha vento, se não tinha vento, se a maré tinha peixe, se não tinha peixe, se vinha maremoto, terremoto, tudo era explicado de maneira religiosa, de maneira que algum dos deuses fez isso. E eles tinham muitos misticismos. A única ideia que surgiu de um Deus sobre os deuses, de um Senhor sobre os senhores, sobre um rei sobre os reis, era do Deus de Israel. Mas não para que fosse uma religião, para que eles entendessem que Deus dava a eles uma vida, e não uma troca. Que o que Deus propõe a nós é uma vida vivendo dentro da nossa vida, transformando o nosso ser. Portanto, para Paulo, Pedro, Barnabé, depois aparece aqui Silas, João, Estevão ou mesmo Tiago, não tinham que pensar, isso aqui é só uma religião, vem uma perseguição, a gente não se reúne mais. Não, a vida deles era isso. Tudo que eles pensassem, tudo que eles fizessem, tinha relação com o Evangelho e com Cristo. É por isso que nós vimos nas páginas do Novo Testamento a imagem de novo nascimento, morte e ressurreição, metanoia, mudança de cabeça, novo coração, novo sentimento, mente de Cristo.
A fé é a invasão do Senhor eterno a essa vida tão finita e incapaz e imperfeita. Mas é a presença do perfeito naquilo que é imperfeito, transformando nossa maneira de enxergar tudo que está ao nosso redor. E todas as nossas decisões e sentimentos e ações e reações diante do mundo partem do Evangelho de Cristo. Essa era a ideia desses homens. É que para nós é muito diferente. A gente vive uma vida secularizada sem nem pensar no que Deus é, ou o que Ele pensa, ou o que o Evangelho é. Aliás, você ouve um influencer digital, você ouve um filósofo, um político, um sociólogo, os achismos das pessoas, a cultura, e reúne todas essas ideias e vem diante do Evangelho e fala: Evangelho, o que você está falando? Porque trazemos um arcabouço de, entre aspas, conhecimentos sobre a vida que nos orienta em tudo que nós fazemos. O que nós compramos, o que nós vendemos, nossos pensamentos, nossa moda, nossos amores, nossas paixões, nossos sentimentos, nosso senso de justiça, nosso comportamento, nossas decisões, nossas opiniões sobre o que é certo e o que é errado. Isso é formado de N maneiras. E depois a gente vem discutir com o Evangelho, por que o Evangelho diz aquilo ou isso, se o mundo é desse jeito. Porque nós somos muito mais parecidos com os filhos desse tempo do que como filhos de Deus. Da cabeça desses caras aqui, que arriscaram a vida como Pedro, Paulo, Maria, Barnabé, Tiago, todos eles, a vida deles era o Evangelho. Por isso Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Para mim, se eu viver, é só Cristo. Se eu morrer, lucro. Como eles se comportavam diante da iminente morte? Estou aqui. Aliás, se me matarem, eu já morri. Tem um filme evangélico, chama O Auto da Compadecida. Você já viu? É quando o João Grilo, ele está diante de Jesus e da Maria Aparecida, com todas as diferenças da nossa crença, ok, mas o filme é muito interessante. E o Severino de Aracaju está lá também. Também foi morto. Só que ele foi enganado, né? Não tocaram a gaita não ressuscita. Gaita não revive ninguém. Aquela graça, muito engraçado esse filme. E quando o Severino de Aracaju descobre que ele está morto lá no juízo final, junto com o Chicó, com o padre, com todo mundo, com o padeiro, com a mulher do padeiro, ele pega: vou te matar. E o Chicó, desculpa, o João Grilo fala: você vai me matar? Eu já estou morto. Você vai matar quem já está morto? Aqui é todo mundo igual, diante de Deus e do diabo. A gente deveria ser assim, tipo João Grilo. Pedro, Paulo, Tiago, Estevão, a Maria. Você vai me matar o quê? Eu já estou morto. Eu morri para esse mundo. Eu morri para essas ideias, eu morri para essa lógica, eu morri para essas filosofias, eu morri para essas ideologias, eu morri para esses pensamentos. Eu não existo mais nessa lógica que vocês funcionam. Aliás, a minha cabeça e meu sentimento operam na lógica do reino de Deus. E é através dele que eu vou indagar vocês, porque vocês são injustos, porque vocês são pecadores, porque vocês são maus. É assim que a gente vive. Nós vivemos do primeiro jeito. Nós somos um conjunto de amontoados de conhecimento de tudo que nos cerca, e no domingo a gente vai à igreja, como se fosse só uma religião. Quando um povo ocupava uma nova terra, os midianitas, amalequitas, alguém chega numa terra e pergunta: qual é o Deus dessa terra? Aqui é Astarte, aqui é Astarote, aqui é Baal, aqui é Mamon. Beleza, o que tem que fazer? Aqui você sacrifica assim, para você poder plantar, colher. Tem um ídolo na terra, eu faço lá os meus sacrifícios para agradar aquele ídolo, para ele cuidar da minha pensamento. Não sou eu, nem o ídolo, nem o Deus. Ele que se dane, eu só quero saber o que eu faço para a minha terra se dar bem, para eu ter plantação, ter chuva no tempo certo e ter sol. E nós transformamos o nosso Deus num ídolo desses. E chegamos perto dele para saber no domingo: o que o senhor quer que a gente faça? Para dar certo, eu tenho um contrato para assinar amanhã, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho uma vida, eu tenho muitas coisas nessa terra, eu queria saber o que o senhor quer que eu faça, para o senhor me abençoar no que eu vou fazer. E ele vai te dizer: nada, que eu quero é que você morra e que eu habite dentro de você. E antes de você assinar contrato, pensar em trabalho, você seja meu filho.
Porque aí tudo que você fizer vai ser na orientação do meu espírito, mesmo que você não ore e nem venha aqui no domingo fazer algum tipo de sacrifício. Porque Deus não opera na lógica de benefícios como funcionam os religiosos e os romanos, que trocam benefícios para dar prazeres. Deus quer a nossa morte, a nossa ressurreição para sermos novas criaturas. Um novo ser como marido, como esposa, como pai, como filho, como mãe, como avô, como funcionário, como patrão, como seja lá o que for, como médico, como engenheiro, administrador, professor. Eu sou uma nova criatura. Ele habita em mim. Você quer fazer uma barganha? Procure saduceus ou procure Herodes. Aqui, se você me matar, eu já morri para esse mundo. E se eu morrer, para mim é lucro. Se eu ficar aqui, é só Cristo. Porque nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um coração de carne e não de pedra. E nós temos a mente de Cristo. Eu poderia dizer a você os 10 tópicos para dar certo a sua vida, 3 passos para salvar o seu casamento, 5 atitudes para transformar não sei o que na sua vida. Como se Deus ficasse escolhendo regrinhas e ticando. Fez a primeira, fez a segunda, agora eu vou te abençoar. Eu não falo sobre comportamento. Eu prefiro falar sobre morte e ressurreição. Se a gente morrer para nascer de novo, mesmo que venham fechar as portas, ninguém fecha isso aqui. Ninguém fecha isso aqui. E isso aqui, vai sempre estar vivo aqui, entre nós. E mesmo que o mundo esteja explodindo, a gente vai continuar vivendo contra o tsunami que vem contra. Falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.